Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Então vamos abrir juntos, mantenha a sua Bíblia aberta. É importante que você acompanhe esse texto, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao verso 9. Eu quero tratar com você um assunto que parece simples, mas que traz tanta tristeza, traz tanta reflexão, traz tanta dúvida ao coração do cristão. Todos nós sabemos, desde que nos convertemos, que Deus deu aos seus servos, aos seus filhos, aos cristãos, uma forma de comunicação. Deus não se comunica pelo WhatsApp. Ele não recebe a minha oração quando eu boto a figurinha da mãozinha. Ele recebe a minha oração quando de fato eu dobro o meu joelho ou eu fecho os meus olhos e eu realmente converso com Ele. A oração, desde que a gente se converte, a gente aprende que é a nossa forma de nos comunicarmos com Deus. É o nosso diálogo com Deus. O nosso relacionamento com Deus começa pela oração. Há muitas pessoas que adoram o louvor, e o louvor é bom, mas o louvor não substitui a oração. Porque quando você canta a inspiração de alguém. Mas quando você ora, são suas palavras, são seus sentimentos. É o que você sente. Seja bom, seja ruim, seja gratidão, ou seja desabafo aos pés do Senhor. Mas isso é intimidade. Nós só conhecemos alguém quando nós nos relacionamos com essa pessoa. A oração é o que nos permite nos relacionarmos com Deus, seguido da leitura da palavra. Porque se nós orarmos, teremos intimidade com Deus, estaremos sensíveis à sua voz. E o Senhor poderá falar conosco, no nosso ouvido, na nossa mente, no nosso coração. Mas via de regra, a melhor forma de Deus falar conosco é através da sua palavra. Portanto, nós também oramos para que a nossa mente seja iluminada, os nossos corações se tornem sensíveis à voz de Deus. E a gente escute Deus falar conosco. E é possível que alguém leia 10 pessoas numa mesma sala, leiam o mesmo versículo, 9 não entendam nada do versículo, e alguém que está em intimidade com Deus, em profundo relacionamento com Deus, sentirá Deus falar exclusivamente para ele. É assim que acontece quando você às vezes lê um versículo, que você já conhece há décadas aquele versículo, você já sabe ele memorizado, mas parece que naquele dia, ele falou diferente, ele falou algo novo. É Deus falando conosco, porque a palavra do Senhor é viva. A Bíblia nos diz, irmãos, que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se abre. Todo aquele que busca, encontra. A Bíblia diz que tudo quanto nós pedirmos em nome do Senhor será feito. Todo mundo acompanha comigo, eu estou dizendo uma verdade, sim ou não? Mas há um momento, assim, delicado na vida cristã, quando nós oramos, e isso que a Bíblia diz que vai acontecer, não acontece. Também é normal que a gente ensine a alguém que está orando, lá já no início da sua fé, numa classe de novos convertidos, por exemplo, que quando você orar, você não ficará sem resposta. Isto é certo, Deus lhe dará uma resposta. Mas nem sempre a resposta que Deus vai lhe dar será a que você está esperando. E aí a gente normalmente tem uma forma pedagógica para dizer a maneira como Deus responde. Às vezes Deus responde de forma imediata, e às vezes Deus leva um tempo para responder. E esse tempo que Deus leva para responder, talvez seja porque as circunstâncias estão sendo criadas para que a resposta chegue, ou mesmo para que eu e você estejamos mais sensíveis e mais amadurecidos para recebermos a resposta do Senhor. Simplificando, é possível que a gente diga que quando você ora, Deus responde com um sim, Deus responde com um não, ou Deus responde com um espere. Agora não. Em breve. Nós não temos problemas quando Deus diz sim à nossa oração. É ótimo, ficamos felizes. De uma certa forma, a gente aguenta quando Deus diz espere. Quando a gente está vendo o processo acontecer. Quando a gente consegue ver que Deus está paulatinamente, progressivamente, respondendo às nossas orações. Mas, convenhamos, é terrível.
É frustrante. É horrível quando Deus diz não. Quando Deus diz não, irmãos, é inevitável uma frustração. É preciso muita intimidade com Deus para que você possa, como Jesus, naquele momento do Getsemane, dizendo, se possível, Senhor, Pai, afasta de mim este cálice, e de imediato a resposta vem, não vou afastar o cálice. É da minha vontade que você passe por esse cálice. E na mesma hora ele diz, seja feita a tua vontade. É preciso muita maturidade, muita intimidade, uma caminhada com Deus boa, para que você, de cara, quando recebe um não, de algo que você deseja muito, de algo que está lhe trazendo muito desconforto, de algo que você espera por um bom tempo, de algo que mexe com muitas áreas da sua vida, e você fique feliz, contente com o não. Eu conheço muitas pessoas que se frustraram com Deus por causa do não. Eu conheço muitas pessoas que desandaram na sua caminhada espiritual com Deus por causa do não. O não, irmãos, é muito difícil. Mas você não pode esquecer que toda resposta de Deus, ela é pedagógica. O não tem um propósito. Por que, às vezes, recebemos um não? Primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo é o que não significa um não. Não significa o desinteresse de Deus ou o esquecimento de Deus pelo seu problema. E aí, vamos trabalhar. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é o Salmo 121. Salmo 121, e eu espero que você abra comigo, verso 3. Dirá assim, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dorme. Ele está sempre alerta. O seu protetor é como uma sombra que lhe protege, que está sempre à sua direita. Ela não se separa de você dia e noite, não lhe ferirá nem a lua, nem a noite. O Senhor protegerá você de todo o mal e protegerá a sua vida. O salmista diz, é impossível que aconteça alguma coisa à nossa volta que Deus não veja, que Deus não esteja atento, que não passe pelos olhos de Deus, e que se aconteceu ou não, foi pela vontade de Deus. Então, um não significa que Deus não está nem aí para o seu problema. Não significa isso. Uma outra coisa que você precisa entender é que o não significa menos amor de Deus por você. Não significa que Deus, quando diz sim para o seu vizinho, para o seu irmão, Ele ama mais, e para você, Ele ama menos. Romanos, capítulo 8, verso 32, um outro texto fantástico, escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo dirá assim, Romanos 8, 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará ele de graça todas as coisas? Ora, se o maior sacrifício de Deus foi entregar o seu filho por você e por todo mundo que ele salvou, onde é que ele vai estar amando menos você? Então não significa que ele ama menos você, mas mais uma vez significa que aquele seu pedido não é o melhor para a sua vida. O que o não significa? Não significa um castigo de Deus. Eu não recebi a bênção porque Deus está me castigando. Ou como alguns poderiam pensar, é uma vingança de Deus. Deus agora está fazendo eu pagar o preço do erro que eu cometi. Não confunda consequências das nossas ações e necessidades da nossa vida. Haverá muitas coisas que você fará, que você semeará e você colherá. Mas as necessidades da sua vida não dependem das suas ações, e sim da graça e da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Ela se renova. Você não merece. Talvez você merecesse era morrer fulminado e um raio cair em cima da sua cabeça pelas suas ações. Talvez você merecesse isso. Mas não será isso que você vai colher por causa da misericórdia e da graça do Senhor. Portanto, o Senhor não fará nada ou deixará de responder a sua oração por um castigo que Ele estará fazendo com você. Jeremias, capítulo 29, verso 11, nos diz assim, porque
que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, é planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, mas dá para vocês esperança e um futuro. Veja que o profeta, falando em nome de Deus, diz: eu sei o plano que eu tenho para você. Eu não estou castigando você. Eu não estou fazendo você ficar infeliz com esse não. É o melhor para você. Não significa, irmãos, desinteresse ou esquecimento de Deus por mim. Deus não está nem aí para o meu problema. Deus está muito ocupado. Não significa menos amor. Deus prefere uns do que outros. Também não significa castigo. O que o não significa, então? Olhando para o apóstolo Paulo, no texto que eu pedi que vocês abrissem, e nós vamos lê-lo agora, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 ao verso 9, nós vamos entender, irmãos, o que significa a pedagogia do não. O que significa o propósito do não. Por que eventualmente, ou frequentemente, de vez em quando, Deus já respondeu, está respondendo e continuará respondendo não para alguma das nossas orações. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 ao verso 9, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes eu, Paulo dizendo, roguei ao Senhor que ele tirasse esse espinho de mim. Mas ele, o Senhor, disse a mim, Paulo: minha graça te basta, minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente por essa fraqueza, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe, para que o poder de Cristo continue repousado sobre mim. Entre outras coisas que o não pode significar, o não da resposta de Deus pode significar. Eu quero focar em 3 respostas que Paulo nos dá. Primeira resposta que Paulo nos dá, verso 7. Para que eu não me exaltasse, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações. Muitos nãos de Deus virão sobre as nossas vidas, irmãos, para que nós não nos exaltemos. Para que de repente, pela oportunidade e privilégio de trabalhar para o Senhor, de fazer obras sobrenaturais para o Senhor, de estar numa posição em que as pessoas nos vejam melhores do que outros, mais espirituais de outros, que pessoas cheguem e queiram inflar o nosso ego como se qualquer coisa que nós tivéssemos feito fosse da nossa capacidade. Frequentemente o Senhor diz não, para que a gente não se exalte. Um não pedagógico para dizer: você é vaso de barro, eu sou oleiro, eu fiz, eu faço, eu uso, mas a glória é minha. Paulo teve a experiência de ser trasladado, arrebatado no Espírito e ver coisas inefáveis que nenhum homem viu, nenhum ouvido viu. Mas ao passo de ter profunda, tamanha experiência com Deus, ele diz: mas Deus me deu um espinho para que eu não me achasse melhor que ninguém. A tendência natural da gente é gostar de fazer, é gostar de ser reconhecido por fazer, e é progressivamente, de uma forma muito sutil, nos achar melhor do que os outros quando fazemos. A nossa ideia é sempre melhor, a gente sempre faz melhor. A gente está fazendo, a gente está recebendo críticas. Quando a gente não está fazendo, a gente está criticando. A gente precisa entender que muitos nãos do Senhor virão como forma de: ei, calma aí, baixa a bola, você é servo. Quem é você para não fazer? Eu lavei os pés, por que você não pode lavar os pés? Entende? Para que eu não me exaltasse, disse Paulo. O segundo motivo pelo qual o não do Senhor pode significar nas nossas vidas, irmãos, está aqui no verso 8
e no verso 9, quando ele diz: 3 vezes eu roguei ao Senhor que me tirasse, mas ele disse: minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O segundo motivo que Paulo diz, pelo qual ele recebeu não para a sua oração, de algo que estava lhe trazendo sofrimento, desconforto, é para que haja dependência da nossa parte. Deus está dizendo para Paulo: você, com esse espinho, fica fraco. Você, com esse espinho, fica desajustado, você fica desconfortável, você fica vulnerabilizado, você fica fragilizado. E aí eu posso trabalhar em você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você precisa depender de mim. Paulo, se eu tirar esse espinho na carne, ninguém segura você. Então eu preciso segurar você. É quando o espinho fura, Paulo, que você se humilha. É quando o espinho fura, Paulo, que você me procura. É quando o espinho fura, Paulo, que você se controla. É quando o espinho incomoda, Paulo, é que você vê que tem coisas mais importantes do que você. Você não é o centro. O espinho, Paulo, é pedagógico. Eu não vou tirar o espinho. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero que você dependa de mim. Eu quero que quando você estiver com vontade de desistir, me procure. Eu quero que quando você estiver chorando, me procure. Eu quero que quando você quiser se revoltar, me procure. Eu quero que quando você se sinta, Paulo, inferior a todo mundo, me procure. Por isso, eu digo não a essa sua oração. Primeiro, para que Paulo não se exaltasse. Segundo, para que Paulo dependesse, buscasse ao Senhor. Quem tem que enxugar as nossas lágrimas é o Senhor. Quem tem que segurar a nossa mão quando a gente cair e limpar os nossos joelhinhos e nos botar de pé é o Senhor. Quem tem que ser a nossa escora quando nós estivermos mancando é o Senhor. O Senhor quer que nós o busquemos e dependamos dEle. É difícil, irmãos, receber um não nas nossas orações, mas é necessário. A terceira e última lição que Paulo nos ensina, o que significa o não, por que Deus muitas vezes nos diz não, está aqui no final, na continuidade do verso 9 e no verso 10, quando ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, Ele me faz forte. E aí nós aprendemos, em terceiro e último lugar, que muitos nãos de Deus à nossa oração é para que experimentemos o poder de Deus em nossas vidas. É preciso, irmãos, que a gente seja confrontado. É preciso que muitas vezes uma situação se torne impossível. Que a gente não tenha inteligência para resolver. Que a gente não tenha recursos para resolver. Que a gente não tenha amizades para resolver. É preciso que muitas vezes a gente se veja totalmente impotente, isolado, limitado, para que a gente possa se abrir para o poder de Deus. Não tem outro jeito. No conforto, a gente não busca o poder. No controle da nossa vida, tomando nossas decisões, a gente não se abre para o poder de Deus. Aí Deus tira o nosso poder. Deus tira a nossa capacidade de escolha. Deus nos deixa isolados, impotentes, limitados, estatalados, e dizendo: e agora? Para onde eu vou? O que é que eu faço? Ambiente fantástico para que a gente experimente o poder de Deus. Paulo está dizendo: agora que eu entendi, eu me alegro com a minha fraqueza. Eu me regozijo agora.
Eu não vou ficar mais chateado quando eu for insultado. Eu vou me alegrar quando eu for insultado. Eu não vou ficar mais triste quando eu tiver necessidades. Eu vou ficar regozijado quando eu passar por necessidades. Quando eu for perseguido, eu não vou ficar mais questionando. Eu vou ficar feliz quando eu for perseguido. Quando eu estiver passando por uma angústia profunda, eu não vou pensar em desistir. Eu vou me alegrar mais uma vez. Porque quando eu ficar fraco, Deus vai me fortalecer. O poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É na minha fraqueza que Deus vai chegar junto. É na minha fraqueza que eu vou permitir que Deus chegue junto. Sabe aquele momento quando você desiste de decidir e você diz: Deus, decida. Porque todas as escolhas que eu fiz, todos os caminhos que eu fiz, não deu em nada. Aí você já não tem mais saída. Aí você diz: Deus, decida. E eu imagino lá no céu Deus dizendo: até que fim. Ô, bichinho danado esse Heraldo. Até que fim. Até que fim, Francisco. Até que fim, Davi. Até que fim, Wilson. Agora você vai ver que há um caminho, há escolhas, há possibilidades. Há um outro universo que você ainda não conhece. É por isso que às vezes Deus diz não. Não se entristeça. Mas como Paulo, se alegre quando Deus disser não. O não significa que você é menos amado, como já falamos. Não significa que Deus se esqueceu de você, que o seu problema não interessa a Deus. Não significa que você está sendo castigado, mas o não é pedagógico. O não é para que você não se exalte. O não é para que você dependa de Deus. O não é para que você experimente o poder de Deus na sua vida. Quando Deus responder sim às suas orações, dê glória a Deus. Quando Deus disser, aguarde mais um pouco, dê glória a Deus. Mas quando Deus também disser não, o que você vai fazer?